Padre Pio recebeu esta mensagem de Jesus pouco antes de morrer. Muitas pessoas veem a morte não como o fim, mas como o início de algo muito mais importante. É uma ideia profundamente tocante, especialmente quando pensamos em alguém como Padre Pio, cuja vida foi uma verdadeira jornada rumo ao céu. Pouco antes de sua morte, algo surpreendente aconteceu, deixando todos ao seu redor sem palavras. Em 1968, a saúde de Padre Pio estava debilitada, mas seu espírito permanecia inabalável. Mesmo doente e fraco, ele se recusava a abandonar seu trabalho. Ele continuava a ouvir confissões e a dedicar suas orações aos outros, afirmando que desejava morrer cumprindo sua missão. Cada dia era vivido como se fosse o último, e ele nunca sabia se teria outro amanhecer. Por isso, todas as noites, ao se despedir dos irmãos capuchinhos, pedia que rezassem por ele. A morte não o assustava, mas ele sentia sua presença como uma sombra sempre pronta para levá-lo. Poucos meses antes de falecer, Padre Pio pediu que uma imagem de São José fosse colocada próxima à sua cela. Todos os dias, ele parava diante da imagem e a observava em silêncio. Pouco depois, descobriu-se que ele havia pedido a São José uma morte tranquila. Durante essas semanas, uma calma estranha tomou conta do mosteiro. Muitos diziam que havia um silêncio inquietante nos corredores, nos quartos e até nas áreas comuns. Padre Pio intensificou suas orações à medida que seus últimos dias se aproximavam. Ele orava com a mesma intensidade de quando era criança em Petreucina, até as orações mais solenes, como o Pai Nosso, que recitava em sua cela nas últimas horas. A vida inteira de Padre Pio foi uma oração contínua, uma conversa ininterrupta com Deus. Ele sempre soube que sua permanência na terra era breve e que logo estaria ao lado de Deus para sempre. Em uma de suas cartas a Padre Agostinho, escreveu que estava cansado de viver na terra e que sua vida aqui era uma tortura amarga, e o pensamento de perder Jesus o aterrorizava. Pouco antes de morrer, ele se voltou para seus superiores e humildemente pediu que rezassem por ele, em um último ato de devoção que marcou toda a sua vida. Na noite anterior à sua morte, Padre Pio renovou seus votos franciscanos, mesmo muito debilitado. Ele sussurrava a Jesus, Maria enquanto segurava seu rosário, demonstrando a força de sua fé. Por volta das 2h30 da manhã, algo muito interessante aconteceu. Padre Pio, conhecido por suas experiências místicas, teve visões que mais ninguém podia ver. Ele disse, em um sussurro, eu vejo duas mães, o que poderia ser uma referência à Virgem Maria e à sua própria mãe, que também se chamava Maria. Nas últimas horas de sua vida, os estigmas, que simbolizavam seu sofrimento espiritual, começaram a desaparecer. Pessoas presentes afirmaram que as cicatrizes em suas mãos sumiram, um sinal de que o milagre havia se concluído. Após sua morte, os médicos não encontraram nenhum sinal dos estigmas, e sua pele estava lisa e saudável, o que os fez acreditar que Deus havia intercedido. O quarto de Padre Pio ficou impregnado com o aroma de flores de laranjeira, um cheiro que muitos associavam a ele. O funeral de Padre Pio foi grandioso, refletindo o impacto que ele teve na vida das pessoas. Cerca de 100.000 pessoas compareceram para lamentar sua morte, e flores e estátuas foram lançadas de helicópteros sobre os fiéis. Seu local de descanso final, em uma cripta de granito sob o altar da igreja, continua a atrair aqueles que desejam aprender com um homem cuja vida foi um canal da graça de Deus. Padre Pio costumava dizer, posso ajudá-los mais do céu do que na terra. Ele manteve sua palavra, e seus seguidores continuam a buscar seu conselho e orientação. Em seus últimos dias, Padre Pio estava celebrando uma missa em San Giovanni Rotondo, marcada por uma profunda energia espiritual. Não era uma missa comum, mas uma missa de ação de graças pelo reconhecimento mundial dos grupos de oração que ele havia fundado. Ao sair do altar, sentiu-se fraco e quase caiu, mas foi amparado por seus irmãos capuchinhos. Mesmo doente, ele foi até a janela do mosteiro para abençoar as pessoas na praça abaixo, demonstrando o quanto amava seus filhos espirituais. Naquela noite, por volta das 21 horas, Padre Pio chamou seu assistente pelo interfone, em um momento muito comovente. Ele estava chorando, o que era incomum para o normalmente reservado monge.
Depois de renovar seus votos religiosos com grande sinceridade, algo surpreendente aconteceu, e apesar das dores da artrite e da fraqueza que muitas vezes obrigava a usar uma cadeira de rodas, Padre Pio conseguiu levantar-se e caminhar até a varanda sem ajuda. Na madrugada de 23 de setembro de 1968, enquanto segurava seu rosário, Padre Pio faleceu pacificamente, após viver uma vida de profunda devoção e fé inabalável. Seus últimos momentos foram marcados por uma intensa conexão espiritual, demonstrando a força de sua fé até o fim.